Olá, meus queridos alunos e alunas da Escola de Teologia João Ribe Palharim. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da nossa escola. Eu sou o pastor Ademir Pereira, pastor e coordenador da Escola de Teologia João Ribe Palharim, e hoje eu trago para você mais uma aula do nível Expert, módulo 3. Hoje nós estamos falando a respeito da escatologia. Escatologia 2, parte 1. A aula de hoje será a aula de número 39. Nessa aula 39, nós vamos falar sobre coisas extraordinárias. O que vai acontecer na terra e o que vai acontecer no céu após o arrebatamento. Após o arrebatamento, na terra acontecerá a grande tribulação, e após o arrebatamento no céu acontecerá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Que aula fenomenal que nós vamos ter hoje. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Se segure aí na sua cadeira, porque você vai decolar nessa aula de hoje. Vamos lá? Antes de tudo, quero te convidar a fazermos uma oração. Pare tudo e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço pela oportunidade de poder lecionar, de poder ministrar a tua palavra para alunos e alunas da Escola de Teologia João Ribe Palharim, pessoas que estão sedentas pelo conhecimento da tua palavra. Vem nos revelar os mistérios, vem nos revelar os segredos da tua santa palavra. Que ao entender esta aula, Pai, esta pessoa possa estar ainda mais próxima de ti, ainda mais feliz em saber que faz parte do povo eleito, da nação escolhida do Senhor na terra. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos lá então. Hoje nós vamos ler muito na palavra de Deus e quero começar em Mateus capítulo 24, versículo 21, que diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Jesus foi quem disse essas palavras. Ele está garantindo que vai acontecer no mundo uma aflição sem precedentes. E olha que esse mundo já viu coisa, hein? Esse mundo já viu desgraça, já viu tragédia, já viu morte, já viu pandemia. Esse mundo já viu guerra mundial. Olha, tanta coisa ruim já aconteceu nesse mundo. Mas Jesus está dizendo, o que vai acontecer nesta época é uma aflição como nunca antes se viu e nunca vai ter outra semelhante. Como já vimos, alguns sinais precederão o arrebatamento. Guerras, rumores de guerras, filho contra pai, pai contra filhos, fomes, pestes, terremotos, e o sinal do Evangelho, que é o Evangelho sendo pregado a todas as nações para então vir o fim. A segunda vinda de Cristo acontecerá em duas fases. Isso aí você não pode esquecer nunca mais. É muito comum pessoas confundirem segunda vinda com arrebatamento. Aqui na apostila estamos explicando. A segunda vinda ocorrerá em duas fases. A primeira fase será só para os salvos. Vai ser o arrebatamento. Nessa primeira parte, nessa primeira fase, os mortos vão ressuscitar primeiro e os vivos também irão subir para o arrebatamento, segundo o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 17. A segunda parte da segunda vinda será para todos verem. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, isso aqui eu quero ler para você. Todo mundo que estiver na terra contemplará o sinal de Cristo voltando nas nuvens do céu. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo
os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Segundo o teólogo Charles Pfeiffer, no dicionário bíblico do Wycliffe, ele nos traz aqui a seguinte informação: a grande tribulação será um período de 7 anos que ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e o segundo advento de Cristo na terra. Esta é uma visão pré-tribulacionista. Na aula 38, eu trouxe para você correntes sobre o arrebatamento, expliquei para você que existem pontos de vista diferentes sobre o arrebatamento, mas que o ponto de vista correto, de acordo com a palavra, defendido aqui na Escola de Teologia, João Ribe Palharim, é o ponto de vista pré-tribulacionista. Ou seja, nós entendemos à luz da palavra que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas temos convicção plena de que a grande tribulação vai acontecer. Ou seja, ela vai acontecer? Vai, mas a igreja não vai participar, porque enquanto acontecerá na terra a grande tribulação, a igreja estará no céu, participando do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Então essa é a nossa visão. Vamos continuar lendo aqui na apostila o que diz o teólogo Zacarias Severa no livro Manual de Teologia Sistemática. A salvação só terá sua consumação na segunda vinda de Cristo. Vamos ver Lucas 21, 28, para você entender melhor essa afirmação. Lucas capítulo 21, versículo 28. Pastor, como assim a salvação só vai se completar quando o arrebatamento acontecer, quando a segunda vinda acontecer? Jesus disse: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E tem outros textos também que você pode ler. Por exemplo, o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 5. Vamos ver. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Viu só? A salvação vai se revelar quando? No último tempo. É no último tempo que nós vamos de fato saber quem foi salvo e quem não foi. Então, é na segunda vinda de Cristo que a salvação ela se completa. Mas é na vinda de Jesus Cristo que o crente vai experimentar a plenitude da salvação. Salvação completa do poder do pecado. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Salvação da mortalidade e corrupção física com a ressurreição do corpo. Paulo disse em 1 Coríntios 15, 52 a 54, que o nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade. Olha aqui, 1 Coríntios capítulo 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então a salvação que nós estamos falando não é só a salvação do inferno, mas é a salvação do pecado, a salvação da morte, a salvação completa que só em Deus podemos experimentar. Salvação completa do pecado com a chegada da nova criação e habitação com Deus.
A plenitude da presença pessoal de Jesus Cristo é fundamental para a plenitude da salvação e por isso ele virá. Após a igreja de Cristo ser arrebatado, acontecimentos diferentes se darão simultaneamente no céu e na terra. E é acerca desses acontecimentos que falaremos agora. Então vamos primeiro abordar o que vai acontecer no céu, porque afinal de contas é lá que nós vamos estar. Eu particularmente estou muito mais interessado no que vai acontecer no céu após o arrebatamento do que o que vai acontecer na terra. Curioso é que tem muitos cristãos que têm um fascínio para saber sobre o anticristo e a besta e o falso profeta. Pastor, me revela o CPF do anticristo, que eu quero saber quem que ele é, eu quero saber se ele já está aqui. A besta, como é que vai ser a besta, qual vai ser a altura dela, como é que vai ser a cor, o jeito e tal. E não vejo esses crentes animados assim para saber sobre o tribunal de Cristo. Não vejo essa animação toda para saber sobre as bodas do Cordeiro. Por isso que eu começo a achar que há cristãos que estão querendo ficar na grande tribulação, para querer ver como é que é o anticristo, como é que é a besta e o falso profeta. Eu não estou interessado neles, eu estou interessado em Jesus, porque é dele que eu tenho falado a vida inteira, e naquele grande dia eu vou poder me assentar à mesa com meu Salvador. É isso que tem que encher os teus olhos, é isso que tem que encher o teu coração e a tua alma. Vamos lá, no céu, 2 fatos acontecerão no céu: o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Para você entender o tribunal de Cristo, primeiro você tem que ler o que Paulo falou, né, gente? Começa por aí, você tem que ler o que está escrito no texto sagrado, onde Paulo falou sobre o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Aqui na apostila está transcrito para você. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E em Romanos 14, 10, Paulo complementa esse ensinamento, dizendo assim, olha, Romanos 14, verso 10. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Por 2 vezes Paulo falou desse tribunal de Cristo. Bem, trazer o crente para o julgamento do pecado, quer de pecados anteriores ao novo nascimento, quer de pecados desde o novo nascimento, quer de pecados não confessados, é negar a eficácia da morte de Cristo e anular a promessa de Deus que disse: de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Hebreus 10, 17 diz isso: dos seus pecados não me lembrarei mais. Então vamos pensar, se Deus falou dos seus pecados, não me lembro mais. Se está escrito lá em Romanos, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, então como é que o cristão pode comparecer diante de Deus para responder por pecados que Deus disse que não se lembrava mais? Ora, então Deus mentiu? Falou para mim na Bíblia que não ia se lembrar mais do meu pecado, e quando eu chego na glória, a primeira coisa que ele vai me fazer é me botar na parede para me questionar os pecados que eu cometi, mas me arrependi, pedi perdão e recebi o perdão? Seria isso o tribunal de Cristo? Não, meu querido, não, minha querida. O tribunal de Cristo não tem nada a ver com a questão de pecado. O pecado é uma questão que Deus vai resolver no juízo final. Não confunda juízo final com o tribunal de Cristo, porque são 2 coisas completamente diferentes. O que nós teremos no tribunal de Cristo é um galardão para aqueles servos e servas de Deus que aqui na terra, em vida, honraram o nome do Senhor, fizeram muito pelo reino de Deus, e cada um vai receber a sua devida recompensa, ou não. Há aqueles que vão ser recompensados e há aqueles que vão ser castigados.
mas ninguém está falando de condenação. Ninguém aqui está falando de fogo do inferno. Estamos falando aqui de níveis diferentes de recompensa. Voltando à apostila. O cristão arrebatado que foi salvo por Jesus Cristo e permaneceu fiel, será julgado em um tribunal especial, o tribunal de Cristo. Nele serão julgadas todas as obras do cristão enquanto estava na terra. Atenção, minha gente. Quando nós dizemos que somos salvos pela fé, pela graça e não pelas obras, você tem que entender o seguinte: a graça de Deus, o amor de Deus, a fé é para salvar. As obras não são para salvar. O fato de que eu não sou salvo pelas obras não quer dizer que eu não deva praticar boas obras. Interessante é que eu não sou salvo porque pratico boas obras, mas porque eu sou salvo, eu pratico boas obras. Compreendeu aí o trocadilho? Vou repetir. Eu não sou salvo porque eu pratico boas obras, mas porque eu sou salvo, eu pratico boas obras. As boas obras que eu pratico não é com a intenção de convencer Deus que eu preciso ser salvo. As boas obras que eu pratico é um resultado do meu novo nascimento. E essas boas obras que eu pratico, elas vão sendo registradas. A palavra diz que Deus tem um livro que ele registra as obras. É o livro das obras. E esse livro das obras vai ser aberto lá no tribunal de Cristo. E aí nós seremos julgados pelas obras e não pelas palavras. Mateus capítulo 12, 36. Porque um discurso bonito qualquer um pode fazer, mas as atitudes falam mais que 1000 palavras. Mateus capítulo 12, versículo 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por suas palavras serás condenado. 2 Coríntios 9, 6. Olha só. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então significa o quê? Que você vai colher o fruto daquilo que você tem feito. Se tem feito coisa boa, vai ter um resultado positivo. Se tem feito coisas ruins, vai ter um resultado negativo. E Deus não se deixa escarnecer. Deus, ninguém zomba dele. Ele vai fazer com que cada pessoa receba o galardão por aquilo que fez, seja bom, seja mal. Os outros textos você pode ler em casa. De acordo com o seu efeito, receberá ou não galardão, mas de forma alguma perderá a sua salvação já alcançada em Jesus. Então ninguém que vai para o tribunal de Cristo está com medo de ser lançado no inferno. Não. Todos que estiverem no tribunal de Cristo já estarão salvos, porque tribunal de Cristo não é o juízo final. São coisas diferentes. No tribunal de Cristo, somente salvos estarão lá. E para que estarão lá? Para serem galardoados por Deus. Só receberão galardão aqueles cujas obras passarem pelo fogo e não forem destruídas. Vamos lá, o Evangelho Reunido, na página 287, o pastor João Ribe Palharim, ele explica, aliás, esta informação consta no livro Jesus, a Vida Completa, que tem um dicionário teológico, muito bom, inclusive. Ele diz assim: Tribunal de Cristo acontecerá após o arrebatamento, na antessala das bodas do Cordeiro. Cada servo será julgado quanto ao seu trabalho para com Cristo aqui na terra. A recompensa será dada a cada um segundo as suas obras,
que será provada pelo fogo. Obras feitas de madeira, palha e feno queimarão e se extinguirão. As de ouro, prata e pedras preciosas permanecerão e receberão galardão. Vamos ver aqui o que disse Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 8 em diante. Ele explica aí sobre as obras que serão provadas, né? Aquilo que eu estou fazendo vai ter uma avaliação da parte de Deus. Capítulo 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Observa como é que está escrito o dia. No meio da frase não há explicação gramatical para esse dia, está com D maiúsculo. Está com D maiúsculo porque está falando do dia do tribunal de Cristo. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá derretimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que a pessoa que foi aprovada, as obras foram aprovadas, ela vai ser salva. E além de salva, galardoada. Já a pessoa que as suas obras não foram aprovadas, ela vai ser salva, mas sem galardão, sem honras, sem coroa de glória, sem recompensas, compreende? Vamos voltar então à apostila. É importante destacar que a palavra nos diz que muitos que se dizem cristãos não serão arrebatados e passarão sim pela grande tribulação. E isso é importante dizer. Quando eu falo que a igreja vai ser arrebatada, eu estou falando das pessoas que servem a Deus de verdade. Estou falando daqueles que estão brincando de servir a Deus. Estou falando daqueles que dizem que são crentes, mas na verdade estão agindo como ímpios. Pois na realidade viviam somente de aparências, não sendo verdadeiramente salvos. Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus foi muito claro no que ele afirmou aqui. Mateus 7, 21. Olha só. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Está vendo? Nem todo que diz que é crente está servindo a Deus. E ainda tem mais. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem gente que está no ministério, pregando, profetizando, fazendo a obra de Deus, e nem salvo vai ser. Jesus que está dizendo, hein? Por quê? Porque está levando o ministério como uma profissão, atuando no altar, fingindo para a igreja uma vida cristã que não tem, uma vida devocional que não leva, uma intimidade com Deus que não existe. E isso é muito grave. Porque naquele grande dia, as obras de cada um mostrarão quem nós somos. Continue comigo na leitura. No Novo Testamento existem 5 áreas em relação às quais se mencionam especificamente galardão. Primeira,
uma coroa corruptível para os que obtiveram vitória sobre o velho homem. Segunda, uma coroa de alegria para os ganhadores de almas. Terceiro, uma coroa de vida para os que suportaram a provação. Quarto, uma coroa de justiça para os que amam a sua vinda. E quinto, uma coroa de glória para os que se dispuserem a apacentar o rebanho de Deus. Olha que coisa linda. O galardão do cristão, a recompensa, 5 coroas diferentes que a palavra de Deus cita como promessa de recompensa para os servos do Senhor. Mas as Escrituras nos falam algo diferente acerca do papel do cristão, o de glorificar eternamente ao Senhor nosso Deus. Vamos ver 1 Coríntios 6:20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O meu corpo tem que glorificar a Deus. Me permita abrir um parênteses aqui e já continuo com o nosso assunto. A forma como você usa o seu corpo está glorificando a Deus? Vou ler de novo. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Quando você entrega o seu corpo para satisfazer os prazeres da carne, você está glorificando a Deus com o teu corpo? Alguns vão dizer: pastor, eu sou homem, sou adulto, tenho necessidade de ter um contato sexual, não tenho esposa, eu não vou ficar igual um celibatário esperando um dia aparecer alguém. Como dizem por aí, enquanto a mulher certa não aparece, a gente vai se distraindo com as erradas. Eu já ouvi crente falar isso aí. É terrível, não é? Alguém pode dizer: pastor, sabe como é, né? Não dá para ficar sozinho, carente o tempo todo. Então aparece alguém, a gente vai lá, é uma noite só. O que tem, né? Como é que a gente vai ficar sem isso? Você está glorificando a Deus com o teu corpo? A forma sensual e provocante com a qual muitos se vestem glorifica a Deus com o seu corpo? Francamente, hein? Eu não estou aqui pregando usos e costumes, não. Quem tem que doutrinar a igreja é o pastor da igreja. Eu estou aqui dando aula de teologia. Mas já que o texto está dizendo que nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo, minha gente, há lugares onde as pessoas perderam o senso de noção de como se vestir num culto. Aí a pessoa vai vestida para um culto como se estivesse sendo vestida para um baile, como se estivesse sendo vestida para uma balada. Aí a pessoa chega no culto e quem está no culto perde até o rumo de onde é que estava mesmo, que louvor era esse, onde é que o pastor estava pregando o quê? Você sabe que o homem, principalmente, ele é visual, né? A mulher é auditiva, a mulher se inspira, se excita pelo que ouve, o homem vai por aquilo que vê. Faço um apelo às irmãs que assistem esse módulo, essa aula, que por favor pense nisso, e homens também pensem nisso. Glorifique a Deus com o seu corpo, não faça com que alguém peque diante de um contato visual com o seu corpo. Aí você vai dizer: mas a culpa é dele que olhou e pensou bobagem. Quem olhou e pensou bobagem está errado, mas quem não está glorificando a Deus com o seu corpo também erra nesse quesito. Voltando então aqui, fechando parênteses, voltemos ao assunto. Mas as Escrituras nos falam acerca de algo diferente do papel do cristão, que é glorificar eternamente ao nosso Deus. Em Apocalipse 4, 10 e 11, está escrito que os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor,
de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Podemos observar nesse texto que quando os anciãos lançam as suas coroas diante do trono em um ato de adoração e louvor, estão nos mostrando que o galardão não é nosso, e sim daquele que o concedeu. O cristão glorificará a Deus eternamente, é um trabalho que nunca cessará. Ou seja, eu trabalhei para Deus, para a glória de Deus. Cheguei no céu, recebi uma recompensa da parte de Deus. Mas como é que eu vou me sentir com essa recompensa? Eu vou ficar soberbo? Eu vou ficar bobo? Vou ficar orgulhoso de mim mesmo? Me exibindo para todo mundo, assim como um atleta que volta das Olimpíadas e que quer andar com a medalha pendurada no pescoço para todo lugar que vai? Não. Eu vou pegar a minha coroa e vou dedicar a minha coroa ao Senhor e dizer: Deus, se eu estou recebendo essa recompensa porque eu fui um ganhador de almas, é porque em primeiro lugar o Senhor me salvou, em segundo lugar o Senhor me escolheu, em terceiro lugar o Senhor me capacitou, em quinto lugar o Senhor me manteve de pé, e por aí vai. A honra e a glória é toda para Ele. Nenhum salvo que vai ser recompensado na glória vai ficar lá se engrandecendo um para o outro, não. O céu é um lugar de humildade, onde todos que lá estão sabem quem são, sabem quem foram e sabem por que estão ali. Visto que o galardão é associado à luz e brilho em muitos trechos das Escrituras, Daniel 12:3, Mateus 13:43, 1 Coríntios 15:40, 41, 49, o galardão dado ao crente pode ser a capacidade de glorificar a Deus. Desse modo, no exercício do galardão, olha só, nesse modo, no exercício do galardão do crente, Cristo e não o crente é glorificado. A capacidade de irradiar a glória será diferente, mas não haverá sensação pessoal de carência, uma vez que cada crente abundará até o limite de sua capacidade, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora vamos falar das bodas do Cordeiro. Essa palavra pode ser dita bodas ou pode ser dita bodas. A grafia portuguesa permite que você use essa palavra nas duas pronúncias. Eu uso bodas. As bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? Podemos ver o relacionamento entre Cristo e sua igreja ser ilustrado em várias passagens bíblicas, como sendo o relacionamento entre o noivo e sua noiva. Tem vários textos. Eu acho que Efésios capítulo 5 deixa bem claro lá quando Paulo faz a comparação do casamento e ele cita: digo-vos que esse mistério se refere a Cristo e a igreja. Então ele ilustra o casamento com Cristo e a igreja. Jesus fala acerca desse relacionamento através de parábolas. A parábola das 10 virgens, Mateus 25. O que a parábola das 10 virgens fala? Que houve uma ceia, uma festa de casamento, aonde as virgens aguardavam a chegada do noivo. E o noivo, quando chegou, as virgens entraram com ele. Quem estava preparado, as que não estavam preparadas ficaram do lado de fora. Então ali mais uma vez é ilustrado o relacionamento de Cristo e a igreja. E de si mesmo, Jesus fala de si mesmo como noivo. Vamos ver Lucas capítulo 5. O próprio Jesus se coloca aqui na condição de noivo. A igreja é a noiva, ele é o noivo. Lucas 5:32 em diante. Olha só o que a palavra diz. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado,
então naqueles dias jejuarão. Então Jesus aqui se colocou como um noivo. Voltando aqui à apostila. Toda vez que houver um hífen em uma referência bíblica, essa deverá ser lida do versículo antes do hífen até o versículo posterior. Assim, leia Apocalipse 21, 1 até 22, 7. Bodas do Cordeiro, o que é? Pastor João Ribe Palharim explica. Bodas do Cordeiro é o casamento de Cristo com a sua noiva, a igreja. Essa festa nupcial acontecerá após o arrebatamento dos salvos e o tribunal de Cristo. As suas bodas serão interrompidas para que Cristo venha visivelmente a Jerusalém e salve o povo judeu ameaçado de extinção pelo anticristo. Tem vários textos que confirmam isso, a gente já leu isso em outras aulas. Então o pastor João Ribe Palharim explica aqui de forma simples. O que são as bodas do Cordeiro? É o casamento do noivo e a noiva. Quem é o noivo? Cristo. Quem é a noiva? A igreja. Aqui na terra nós somos a noiva de Cristo. Cristo lá no céu é o nosso noivo. Quando o noivo e a noiva se juntam no casamento, se tornam o quê? Marido e mulher. Então, a igreja que hoje é a noiva, lá na glória, nas bodas do Cordeiro, vai se tornar a esposa. Cristo, que hoje é o noivo, lá nas bodas do Cordeiro, vai se tornar o marido, vai se tornar o esposo. As bodas acontecerão no céu, após o tribunal de Cristo e antes da segunda vinda de Jesus, quando todos o verão. Nestas bodas estarão presentes somente Jesus e a sua noiva. Agora, quem é a noiva de Cristo? Quem? É a igreja. E quantas pessoas tem a igreja de Cristo? Milhares? Milhões? Não sabemos. O que sabemos é que se você faz parte da igreja de Cristo, você vai estar lá. Na terra, o que é que vai acontecer na terra? Agora vamos falar um pouquinho da grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, começará um período de aflição sobre a terra que a Bíblia chama de a grande tribulação. A palavra fala muito sobre tribulação, aflição, problema, luta, mas quando vai se referir a este período especificamente, a palavra fala a grande tribulação, que é para identificar, separar das outras tribulações que a Bíblia fala que o crente enfrenta. Jesus alertou os seus discípulos de que nos últimos dias, aqueles imediatamente anteriores à sua segunda vinda, iriam compor o período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história humana. Mateus 24, 21. Olha o que Jesus falou. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá depois. Forte, não é? Agora vamos ver como o pastor João Ribe Palharim explica o que é a grande tribulação. Vamos ver. A grande tribulação, período de grande aflição jamais vista, que virá sobre todos os moradores da terra, logo após a ressurreição dos que morreram em Cristo e o arrebatamento conjunto dos que estiverem vivos. Durante uma semana de anos, de acordo com a visão profética de Daniel, uma semana de anos são 7 anos. Conforme profetizado por Cristo e por Daniel, no livro de Daniel 9, 27, nesse período, o anticristo governará, iludindo a terra com um falso acordo de paz entre árabes e judeus. Coisa que o mundo nunca viu, desde nunca, jamais aconteceu, nunca. Árabes e judeus em paz, isso nunca se viu. Quando o anticristo vier, ele vai firmar esse falso, esse pseudo acordo de paz entre árabes e judeus. Vamos continuar lendo aqui. Também haverá uma ilusória prosperidade no mundo. No meio da semana de anos, aos 3 anos e meio, o anticristo romperá o acordo com os judeus
e se reunirá com o restante das nações para destruir os descendentes de Abraão. E por causa dos escolhidos, esses dias de tribulação serão abreviados, e Cristo voltará visivelmente para salvar o povo de Israel. Quando fala por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados, os escolhidos aqui são o povo de Israel, tá? Porque a igreja já está no céu com Jesus. Não é de nós que a Bíblia está falando. Esses escolhidos de Deus são o povo de Israel. O povo de Israel vai estar próximo do extermínio, mas por conta desses escolhidos, Deus vai abreviar a sua volta. Ele vai descer para salvar o povo de Israel. Mateus 24, 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Nesse dia os judeus verão que aquele que vem para salvá-los da aniquilação total é o mesmo que eles feriram na cruz e chorarão amargamente o reconhecendo como Senhor e Deus. Sabe quando a pessoa chora, aquele choro de amargura? Você já viu alguém chorar na tumba, no caixão do pai, da mãe, do marido, da esposa, de um filho? E você sente nas lágrimas daquela pessoa a dor do arrependimento. Aquela esposa que chora ali no caixão do marido por palavras que ela não disse, por coisas que ela não fez. O marido chorando ali junto à esposa por conta de coisas que ele não fez. O filho chorando na tumba do pai por ter se lembrado de tantas desobediências, enfim. O povo judeu vai chorar, um choro amargo desse tipo, porque eles vão se lembrar, ele veio a primeira vez para nos salvar. E o que a gente fez com ele? O rejeitamos, o crucificamos. Até agora nós nunca acreditamos que ele veio para nos salvar, que ele era de fato o Messias, e olha agora, é ele quem vem para nos salvar. Aí vai bater o arrependimento nos judeus. Aí esse povo judeu vai reconhecer de verdade quem é Jesus. A natureza desse período, gente, é de ira. Vai ser um tempo de ira. Eu quero ver com você Sofonias capítulo 1. Sofonias capítulo 1, versículo 15. Não é um tempo de misericórdia mais. Não é um tempo de graça mais. A graça acabou. Agora é outra dispensação, é outra época. Sofonias 1, 15. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Será um dia assim tenebroso. Em outros textos você pode ler outras coisas semelhantes. Vai ser um tempo de julgamento. Apocalipse 14, 7. A grande tribulação vai ser um tempo de julgamento na terra. Olha só o que a palavra diz. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. É um tempo de indignação. Isaías 34, do verso 1 ao 3. Vamos ler. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. E os mortos serão arremessados, e do seu corpo subirá o mau cheiro, e com seu sangue os montes se derreterão. Que coisa horrível. É tempo de indignação. É tempo de provação. Apocalipse 3:10. A grande tribulação vai ser um tempo de provação.
Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Vai ser um tempo de muitos problemas. Jeremias 30, verso 7. Olha só. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. É tempo também de destruição. Joel capítulo 1, verso 15. Abra comigo aí, livro do profeta Joel, capítulo 1, verso 15. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Um dia de escuridão, Joel 2:2. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante e de geração em geração. Um tempo de desolação. Daniel 9, 27. Olha só o que disse o profeta Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vai ser um tempo de transtorno. Isaías 24, do 1 ao 4. E eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todos se esvaziará a terra e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Vamos ler mais. O tempo da grande tribulação será um tempo de castigo. Versículo 20, desse mesmo capítulo 24 de Daniel. De todo vacilará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão será agravada sobre ela. Cairá e nunca mais se levantará. Em nenhuma passagem encontramos alívio para a severidade desse tempo que virá sobre a terra. A grande tribulação será o mais terrível período de sofrimento e terror já experimentado pela humanidade. Você pode revirar a história. Você vai ver histórias de massacres, holocausto dos judeus, você vai ver Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, você vai ver a história de pandemias como essa que nós estamos vivendo hoje, que vai entrar para a história também, mas a palavra garante, nada se compara ao que vai acontecer na grande tribulação. Não queira estar aqui para ver. Apesar de perdurar apenas 7 anos, a devastação causada nesse tempo parecerá interminável para aqueles que não serão arrebatados e forem deixados na terra. Para pensar, olha, quanto tempo está durando essa pandemia? Quanto tempo está durando? Você que está assistindo essa aula agora, no mesmo ano que eu estou gravando essa aula em 2021. A pandemia no Brasil e no mundo começou em janeiro de 2020. A pandemia já passou 1 ano e meio. 1 ano e meio de pandemia. Do jeito que andam as coisas, acreditamos que até o final do ano ainda vamos ouvir falar de pandemia, não vamos ainda atingir a imunidade de rebanho esperada pelos cientistas que estão tomando a frente aí da vacinação. Então podemos dizer que
2 anos inteiros de pandemia para a vida voltar ao normal, para a gente voltar a circular sem máscara, para a gente parar de ouvir falar em gente morrendo todos os dias, 1.000 pessoas, 500 pessoas, 700 pessoas. Para pensar, 2 anos. 2 anos, hein? E olha o tamanho da destruição em 2 anos. A grande tribulação vai durar 7 anos. Se em 2 anos uma pandemia fez o que fez no mundo, imagina o que vai ser a grande tribulação. Durante a grande tribulação, 3 sequências de juízos de Deus vêm sobre a terra. O rompimento dos 7 selos dá início à tribulação. Você vai ler lá em Apocalipse 5, do 1 ao 5, e depois vai ler o 6. João viu um anjo que tinha na mão um livro selado com 7 selos, e ele chorava muito, dizendo: quem é digno de abrir o livro, quem é digno de desatar os seus selos, e não havia ninguém no céu. Espera aí, quem é que está no céu? Só os salvos. Nenhum dos salvos que há no céu podia abrir aquele livro, nem olhar para ele. Na terra, ninguém. Na terra tem muita gente de respeito, de renome, de influência. Ninguém na terra. Ninguém em lugar algum podia pegar aquele livro, até que veio o Cordeiro, o Senhor Jesus, e pegou o livro, abriu seus selos e começou então a revelar o que estava ali. Quando eles se abrem ali os 7 selos, aí começam as tribulações. Após a abertura do último selo, vem o soar das 7 trombetas. Depois do anjo tocar a 7ª trombeta, aí começam a vir as taças. Então são 3 ciclos de castigo: os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. São 3 ciclos de castigo, de julgamento. Quando vem os 7 selos, a coisa está ruim, mas aí vem as 7 trombetas, fica pior. Aí termina as 7 trombetas, vem as 7 taças e fica pior ainda. Minha gente, o que é isso? Isso é a grande tribulação, hein? Isso é a grande tribulação. Os anjos de Deus são os executores desses juízos sobre o mundo. Questão importante: quanto tempo durará a grande tribulação? A grande tribulação é a última das 70 semanas de Daniel, de acordo com a profecia de Daniel 9:27. Assim sendo, será um período de 7 anos. Só que esses 7 anos será dividido em 2 fases. Você divide 7 anos em 2 épocas, dá 3 anos e meio de um lado, 3 anos e meio do outro. Então, nos primeiros 3 anos e meio, o que é que o anticristo vai fazer? Ele vai ganhar a confiança do mundo. Ele vai fazer com que o mundo olhe para ele como um estadista, como um homem maravilhoso que veio para ajudar os pobres, que veio para resolver os problemas da humanidade. E o anticristo vai conseguir enganar a todos. Vai ser tão bom o governo do anticristo na terra durante 3 anos e meio, que o povo que estiver aqui não vai nem lembrar do arrebatamento e dos cristãos que sumiram. Não vão nem lembrar da gente, porque vão estar vivendo uma falsa paz. Quem não tinha casa vai ter casa, quem não tinha emprego vai ter emprego, quem não tinha fazenda vai ter fazenda, vai ter condições de todos viverem bem. Para pensar um pouquinho, vai. O anticristo vai resolver os problemas da humanidade e com a ajuda da igreja, inclusive. Porque se nós vamos ser arrebatados, então as nossas casas vão ficar aqui, nossos carros vão ficar aqui, nossos bens vão ficar aqui, nossos empregos vão ficar aqui, e o anticristo vai ter tudo isso aí para oferecer. Onde tinha um acúmulo de gente para ser atendido nos hospitais, agora não vai mais ter tantos, né? Os cristãos não estão mais na terra. Onde faltava espaço, agora vai ter espaço. Não tinha casa, agora vai ter. Porque essas pessoas que foram arrebatadas vão deixar tudo para trás, né? E muitos desses bens que nós vamos deixar para trás vão ser confiscados pelo governo. Espera aí, quem morava nessa casa aqui desapareceu? Quem era dono desse bem desapareceu? Esse dinheiro aqui
que tinha dono, agora não tem mais. Opa, o governo agora vai começar a se apropriar de tudo isso. O anticristo vai ter ferramentas na mão, sabe? Para resolver os problemas da humanidade. E nesses 3 primeiros anos, 3 anos e meio, né? Ele vai conseguir enganar a todos. É isso que nós estamos querendo dizer. Fará um acordo de paz entre os judeus e os árabes. Mas na segunda metade do seu governo, ele vai mostrar a sua verdadeira face. Quem será salvo nesse período? Essa é outra pergunta importante. Os santos e mártires da tribulação. João fala lá em Apocalipse 7, do 9 ao 17, que haverá um número tão grande de salvos que não se poderá contar. E eles virão de todas as nações, tribos, povos e línguas existentes na terra. Podemos ver claramente no versículo 14 que esses santos são aqueles que lavarão as suas vestes no sangue do Cordeiro e que sofrerão por terem se negado a adorar a besta e sua imagem e a receber a sua marca. Os santos martirizados ressuscitarão no final da tribulação e entrarão na bênção do milênio e reinarão com Jesus Cristo. E é nesse momento que eles receberão corpos ressurretos. Pastor, o senhor está querendo dizer então que nem todo mundo foi no arrebatamento? Óbvio, nem todo mundo foi no arrebatamento, porque muita gente estava brincando de servir a Deus. Muita gente conheceu o evangelho, mas se desviou dele. E aí, quando percebeu o arrebatamento, essas pessoas que já conheciam a palavra vão buscar o arrependimento. Só que agora não tem mais a graça. Agora não tem mais o amor, o perdão, o Espírito Santo Consolador, a igreja, o pastor. Não tem mais. Eu acredito que esses crentes que ficaram na grande tribulação vão se reunir, vão buscar formar igrejas entre si, vão tentar buscar forças um com o outro, né? Eu acredito que isso pode acontecer na grande tribulação. Mas a igreja purificada de Cristo, essa aí está com ele lá na glória. Mas haverá sim a possibilidade de salvação na grande tribulação, mas não mais pela graça. Não mais simplesmente levantando a mão, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Não. Quer ser salvo? Na grande tribulação, você não vai ser salvo pelo sangue de Jesus, não. Vai ser o seu sangue que você vai ter que derramar. O seu sangue. É a sua morte agora. Não é mais a morte de Jesus. Quem não deu valor à porta da salvação que esteve aberta esse tempo todo, quando se ver a porta se fechando, vai bater na porta querendo entrar, mas aí já é tarde. Igual foi nos dias de Noé. Vamos voltar aqui. Podemos ver claramente no versículo 14 que esses santos são aqueles que lavarão suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso aqui eu já li. Vamos continuar. Também nesse período haverá a salvação de 144 mil israelitas, 12 mil de cada uma das tribos de Israel, que serão assinaladas por um anjo antes da destruição alcançar a terra e o mar, através dos 4 anjos que receberam poder para fazê-lo. Na primeira metade da grande tribulação surgirão 2 testemunhas que profetizarão durante 1260 dias. Considerando que o ano tem 365 dias, quanto tempo dá 1260 dias? Aí você vai entender que é a primeira parte da grande tribulação, que terão grande poder e autoridade dados por Deus e farão grandes sinais, assim como Moisés e Elias. Durante esse período, nenhum mal lhes poderá ser feito. Porém, ao término desse, a besta que sobe do abismo guerreará contra elas, vencerá e as matará. Porém, passados 3 dias e meio, Deus as ressuscitará e as chamará para si. Muitos acreditam que essas testemunhas são Moisés e Elias, por fazerem os mesmos sinais que eles fizerem. Se você for lá em Apocalipse 11, 6, vamos lá? Apocalipse 11, 6. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Quem foi o homem da Bíblia que fechava os céus e abria os céus? E ele dizia, pela minha palavra não chove mais. Depois dizia, pela minha palavra vai voltar a chover.
Quem era esse profeta? Você sabe? Elias. E agora está dizendo, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Ora, quem é que fez isso? Moisés. Então, interpretando esse versículo literalmente, muitas pessoas entendem que é Moisés e Elias. Outros negam a possibilidade de ser Moisés por já haver morrido, e a Bíblia deixar claro que ao homem é dado morrer uma só vez. Porém, Lázaro morreu 2 vezes, rebatem alguns teólogos. E eu ainda levanto outra polêmica. Moisés morreu? Mas e o corpo? Onde é que está o corpo? A Bíblia não diz que que sepultaram o corpo de Moisés, que acharam o corpo de Moisés. O corpo de Moisés, Deus o tomou. Cadê o corpo? É complicado essa morte de Moisés. Por isso que alguns teólogos acreditam que pode sim ser o Moisés. Então eu estou aqui levantando essas informações para você apenas a título de informação. Assim podemos perceber que o autor de Hebreus não está falando da morte física em si, mas da morte eterna, que é fruto das mortes física e espiritual. Ou seja, aqueles que são mortos espiritualmente, que não receberam a Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e que morrem fisicamente nessa condição, automaticamente são condenados à morte eterna. Outros teólogos dizem que as testemunhas são Elias e Enoque, por não terem experimentado a morte física. Outros ainda dizem que as tais testemunhas, na realidade, são pessoas contemporâneas ao anticristo. Na realidade, nada disso é importante, a não ser o fato de que, mais uma vez, o juízo será anunciado a todos. Para reflexão, qual é a sua decisão? Subir com Cristo no arrebatamento ou ficar e passar pela grande tribulação? Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Deus nunca obrigou ninguém a nada. Jesus disse, eu sou o caminho, mas ele não obrigou ninguém a entrar no caminho. Ele disse, eu sou o caminho, quem me segue achará a vida, entrará, sairá e achará pastagens. A palavra de Deus sempre colocou diante do homem o caminho da vida e o da morte, o caminho da bênção e da maldição. Se você quer participar das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo, você tem que subir no arrebatamento. E para você subir no arrebatamento, você não pode mais brincar de ser crente. Você não pode mais levar a sua vida com Deus de qualquer jeito. Você tem que andar em retidão na presença do Senhor. Não queira ficar aqui na grande tribulação. Não queira. Ah, pastor, mas se vai ter salvação na grande tribulação, então não está tão ruim, não. Eu vou continuar do jeito que eu estou. Se eu não for arrebatado, pelo menos eu vou ter outra chance. Meu querido, não queira essa chance. Você não está entendendo. Jesus não vai te salvar com o sangue dele. É o teu sangue agora. Na grande tribulação, os salvos serão salvos derramando o próprio sangue. Ora, é tão fácil ser salvo hoje, porque eu vou querer ser salvo quando tiver difícil. É verdade ou não é? Então fique firme na presença do Senhor. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Existem coisas na escatologia que a gente tem que entender razoavelmente, porque o livro do Apocalipse não é um livro 100% revelado. É um livro cheio de códigos, de mistérios, de segredos. O que a gente entende, entende. O que a gente não entende, saberemos depois. Entenderemos depois. Amém? Eu gostaria muito que você continuasse comigo, porque na próxima aula eu vou continuar com você estudando acerca dos acontecimentos que ocorrem na terra, que ocorrem no céu após o arrebatamento da igreja. Um forte abraço, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.